Eu sou a professora Lúcia, do FTM de Artes. Vamos continuar o nosso estudo sobre a música, a linguagem musical, né? Na primeira parte, nós vimos as propriedades do som. E agora nós vamos dar continuidade ao estudo da música, né? Vendo aí os outros elementos, a importância e o significado dela para a nossa cultura. Então, a linguagem da música, pessoal, ela é considerada como produto cultural, tá? Histórico em evolução. A música, ela está em constante evolução, assim como a cultura. Portanto, faz parte de uma produção cultural de um povo, de uma história, tá? O PCN, agora BNCC, de arte, orienta que o ensino da música parta do cotidiano, das experiências que o aluno traz do meio sociocultural. Não só do cotidiano atual, mas que ele também entenda um passado, o significado de alguns gêneros e a importância deles até hoje, né? Nós estamos em maio, próximo aí de mês de junho e julho, e será um ano atípico, assim como vocês estão tendo aulas à distância e, de certa forma, né, não com a mesma qualidade, com a mesma interação, prazer e alegria de sempre, não só vocês estão tendo mudanças, né? Muitas coisas da cultura também sofrerão mudança, dentre elas as festas juninas. Não haverão mais festas juninas, né, este ano, devido à pandemia, o risco de contágio pelo Covid-19, né? As festas juninas deixarão de existir. E com elas, além da alegria que elas proporcionam, também a economia. Muitas pessoas não terão como trabalhar, como conseguir uma renda extra. Em certos lugares, as festas julinas ou juninas, elas correspondem a um carnaval, né? Então, observa que a música, ela tem a sua história, a sua importância cultural, emocional e econômica também, né? Então, a música é a expressão da arte que reflete circunstâncias da vida das pessoas e também da época em que estão inseridas. A matéria-prima da linguagem musical é o som, que origina música e canção, tá? Posso fazer música só com as mãos, como eu disse na primeira aula, né? Eu posso e devo estimular os alunos a criar música com o corpo, com as mãos, com objetos, né? Eu não preciso ter um cavaquinho, um violão para criar música. Eu posso criar com os elementos que eu tenho em mãos, tá? Canção, pessoal. Canção é uma música com letra, escrita por um compositor que pode ser o próprio cantor ou não, ele pode comprar essa música, né, essa canção. Então, canção é o que eu ouço no rádio, né, é o que eu canto. A canção, ela é um texto com a música, com o som. Música mesmo é qualquer som desvinculado de letra. Então, por exemplo, as músicas reais são as instrumentais. É aquele som da orquestra, da flauta. A música propriamente dita é o barulho sem alguém cantando. Quando eu tenho alguém cantando, entoando uma letra, eu tenho, então, uma canção. Na verdade, quando a gente liga para a rádio, nós deveríamos falar com o radialista, eu quero uma canção, ao invés de dizer que queremos uma música, né? Eu estou aqui, ó. Isso é uma música, diferente de uma canção, né? Atirei o pau no gato. Ai, titia não canta bem, eu sei. Mas isso é uma canção. Quando eu tenho uma letra ritmada com um som, ok? Sigamos, vamos adiante. Características do som ainda. Lembra que eu falei na primeira aula de altura, né? E eu falei que eu explicaria a onda sonora, né? Todo som, ele cria uma onda. Falei com vocês na primeira videoaula. Essa onda sonora, ela vai se propagar no ar, com os átomos do ar, um passando essa vibração para o outro, esse movimento, né, essa energia cinética de átomo para átomo até chegar no meu ouvido ou no ouvido de quem ouve, ou na água. Eu preciso de um meio material para propagar o som. O som é uma onda mecânica, ele precisa de um meio de átomos para propagar essa energia, né? Aí.
Então, o som grave e agudo, ele vai produzir uma onda mecânica. E essa onda, ela pode ser escrita dessa forma, olha, tá vendo? Então, o som grave, lembrando do A, eu tenho ondas maiores, mais espaçadas, digamos assim. Ou seja, a crista é a parte superior, né, mais alta da onda. E o vale, que é a parte mais baixa, eles estão mais afastados, tá vendo? Então, observa que no mesmo espaço entre o primeiro gráfico e o segundo gráfico, no segundo eu tenho muito mais ondinhas. É o som que a gente chama de agudo. Tem um preconceito, né, machista que fala que as mulheres falam demais. Talvez venha daqui. Por quê? Muitas mulheres têm a voz aguda, né? E, portanto, tem mais ondas, né, sonoras no som em que elas emitem, ó, tem muito mais ondinhas aqui, ó, cristas e vales, muito mais, do que num som grave, que geralmente são homens que emitem. Olha, no mesmo espaço eu tenho aqui uma onda completa, praticamente somente a do meio que está completa. Esta pela metade, esta pela metade. No mesmo espaço eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ondas completinhas, tá? Então, a altura, ela tem talvez esse nome, né, por conta da altura das ondas sonoras emitidas. Então, o som grave tem alturas diferentes, né? São vales, a distância entre uma crista e outra eu chamo de vales. São vales muito maiores do que os vales entre o som agudo, ou vice-versa, crista, né? A distância entre uma crista e outra é muito maior, né, de um som grave do que a crista de uma crista para outra de um som agudo, ok? E aqui nós temos alguns exemplos, ali ainda, tá? Aqui ainda, olha, as diferentes ondas de uma mesma música em instrumentos diferentes. Por exemplo, ó, na diapasão é um instrumento musical, tá? O violino, clarinete, oboé, corneta, piano. Observa que esses, tocando a mesma música, eles emitem ondas sonoras diferentes, até porque eles têm timbres diferentes. Por exemplo, a letra A, a voz, né? A vogal A. Esses dois risquinhos, para falar a verdade, eu não sei, tá? Penso eu que seria ou para agudo ou para grave, tá? São elementos, esses signos são elementos da partitura e eu não sei, né, ler partitura e também não cabe pedagogos, né, aprenderem a ler partitura. A gente só precisa saber que partitura é o modo como eu crio uma música, mas eu não preciso saber ler todos os signos de uma partitura, tá vendo? Então, a amplitude da onda, olha, essa amplitude aí dessa onda sonora, tá vendo? Aqui eu tenho, então, um som agudo e aqui eu tenho um som grave, certo? E aí, pessoal, só a título de curiosidade, tá? Por exemplo, a gente fala muito de decibéis quando fala de som. Na verdade, Bell, né, Graham Bell, foi quem descobriu essas teorias, escreveu e formulou essas teorias do som. E decibel, né, é um valor menor que um bel, né? E esses decibéis, eles falam o quê? Como que eu vou conseguir mensurar, né? Por exemplo, barulheiras acima de 110 decibéis podem prejudicar a audição. Para que você seja multado, por exemplo, né, o seu som, ele tem que estar muito acima de 110 decibéis,
quando alguém da prefeitura vai multar, ele tem que levar um aparelho para quantificar quantos decibéis estão para que possa aplicar a multa ou não, né? Respeitando aí os horários da noite. Então, por exemplo, um sussurro, né? Alguém sussurrando, 20 decibel. Conversa normal, igual eu estou fazendo aqui com vocês, 60 decibéis. Aspirador de pó, que faz um barulho bem alto, né? 80 decibéis. O Walkman ao máximo, né? Nossa, o Walkman, titia tá antiga, né? Tá, vamos botar aí um fone de ouvido bem altão, assim, 100 decibéis. Um show de rock, 120 decibéis, tá? Lembrando que avião decolando, olha aqui, ó, avião caça decolando, né? A 20 metros de distância, você vai escutar um barulho de 140 decibéis. Mas vocês não precisam decorar isso, tá? É só a título de curiosidade. Por exemplo, aqui, ó, os ultrassons, né, que eu falei com vocês, ó. O morcego consegue emitir 20.000 decibéis, né? O golfinho também consegue emitir esses ultrassons. Já os sons, né, infrassons, existem os infrassons, que são sons muito baixos que nós não conseguimos ouvir, né, como por exemplo de alguns animais, né, aí a aranha, por exemplo, o artrópode, aracnídeo, desculpa. Esses animais pequenos também emitem um som que muitas das vezes nós não conseguimos ouvir, e os sons audíveis, que são aqueles que nós conseguimos ouvir, né, que o gato também ouve, que o cão também ouve. O cão, ele consegue ouvir até mais que 5.000 Hz, né? São só curiosidades, tá certo? Passando aí adiante. A diferença de um para outro, né? A frequência de um som mostra quanto ele é grave ou agudo, enquanto decibéis indica o volume, tá? Continuando ali, o que eu falei para vocês da frequência, aquele gráfico é um exemplo daquilo, né? Quando eu tenho cristas muito pertinhas, eu tenho um som agudo. Quando eu tenho cristas mais afastadas, eu tenho um som grave. Os decibéis, quando eu falo de decibel, eu estou falando de altura, né? Desculpa, de intensidade, de volume. Aqui, um novo exemplo, né, de um som agudo, olha, bastante voltinhas, ondinhas num espaço, e grave eu tenho ondas mais distantes, certo? Aqui um exemplo, ó, vocês podem fazer isso na sala de aula, vocês podem pegar um livro, né, e uma régua. Aqui, ó, eu tenho uma régua aqui pertinho de mim, então você pode colocar a régua e, ó, grave, um som grave, pouca vibração, e um som agudo com bastante vibração. Certo? Então, grave, eu tenho pouca vibração, e um som agudo, eu terei bastante vibrações. Quanto mais vibrações, mais vezes essa régua vai bater e o som vai ficar diferente, olha. Tá? É bem legal esse exemplo que tá aqui, ó. Façam com os alunos de vocês, para eles perceberem a diferença entre grave, de novo, e agudo. Como é que você faz isso, professor? Eu não tô vendo aí, eu não estou aí para ver. Basta que você coloque a régua, por exemplo, quando eu quero um som grave, eu quero que ela oscile menos. Então, ou eu dou um tapa de leve, ou eu ponho bastante da régua para dentro do caderno do livro. Então, ela vai fazer pouca oscilação e vai dar um barulho grave. Quando eu quero, para não quebrar a régua, né, você pode botar a régua quase toda para fora, vou deixar só um pedaço dela presa, ela vai ficar bem maior, e ao bater nela, peraí, que agora não deu certo, peraí. Ela vai oscilar mais vezes e vai produzir um som agudo, certo? Pois bem, pessoal, falamos sobre isso, acho que tá bem
explicado, né? Tem um vídeo anexo que vocês precisam ver para aprender melhor. A intensidade, então, eu já falei, né? É o volume da música, a duração é o tempo que demora, né? Os espaços de tempo que acontece com o som, pode ser longo ou pode ser curto. As combinações de som e de pausa, eu vou ter o ritmo. Então, o que é o ritmo caliente? Quando eu falo de ritmo, é o espaço de tempo entre o som e o silêncio. Então, por exemplo, eu posso criar vários ritmos, olha. Ó, esse é um ritmo. Esse é outro ritmo. Eu criei um outro som, né? Então, as batidas, elas podem criar ritmos diferentes. Eu tenho um ritmo quando eu tenho tempos diferentes entre som e barulho e silêncio, tá? Ó, ritmo 1, por exemplo. Ritmo 2. Certo? Então, os ritmos eu crio quando eu mudo o tempo de duração, né, do som intercalado com o silêncio. Então, por exemplo, a sirene de uma ambulância, né, ela tem uma duração muito maior do que um bip, por exemplo, de celular, um toque, ó, bem rapidinho, né, diferente de uma sirene, por exemplo, tá? Então, isso são duração, bem tranquilo, duração, né? Pois bem, o timbre eu já falei para vocês na primeira videoaula, quem não assistiu vai lá assistir, tá? E cada lugar tem o seu som, tem a sua música, que representa a identidade cultural de cada cidade, de cada estado, de cada país. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o Bumba Meu Boi, que é análogo ao carnaval, tá? Do Rio de Janeiro. Então, o Bumba Meu Boi, lá no norte, ele movimenta a economia, turistas, toda uma alegria, né? Assim como as festas juninas lá no Nordeste, tá? O axé, o frevo, o forró, o vaneirão, o samba, são músicas, são ritmos musicais que caracterizam a história do povo brasileiro, tá? E aí, pessoal, a gente vai falar agora da densidade, que foi coisa que eu não disse para vocês na parte 1, tá? O que é a densidade de um som? O som, ele pode ser bem baixa densidade, por exemplo, uma voz e um violão, quando eu tenho um só instrumento ali tocando, né? Então, por exemplo, o som da Miné de Aline Barros, que eu tinha colocado para vocês, ela na flauta, eu só tenho ela tocando, né? Deixa eu pegar ela aqui novamente. Só um instante, parar aqui para vocês não ficarem esperando. Então, peguei novamente a música Sonda-me, de Aline Barros, com baixa densidade, tá? Então, olha só, a densidade é a quantidade de sons produzidos no mesmo momento, na mesma música ou canção. Pense no som de uma flauta. 2, o som de vários instrumentos. Eu vou ter sons diferentes articulados ali. Então, por exemplo, no caso 1, que eu vou mostrar agora, né, da Aline Barros, ela vai tocar na flauta a música Sonda-me. E ao fundo, olha, ouçam. Tem um teclado ao som, né, ao fundo. E ela na flauta, né? Então, eu tenho 2 instrumentos musicais, né? Diferente, por exemplo, de um ensaio da Salgueiro, né? De um ensaio de bateria, onde eu vou ter vários instrumentos, né? No ensaio de carnaval, por exemplo, eu tenho ali, ó, vários tamborins, vários pandeiros,
né? Olha, ó o ensaio da bateria, né? Todos esses instrumentos juntos, olha. Então, você tem essa harmonia de sons, né? Ritmado, mais de 50 pessoas tocando instrumentos, e esses vários instrumentos vão originar uma música. Então, eu tenho aí um som de alta densidade, quando eu tenho vários instrumentos juntos. Baixa intensidade, quando eu tenho um ou dois instrumentos tocando ao mesmo tempo, tá? Isso é a densidade. A partitura, como eu falei para vocês, é o modo como uma música é escrita para ser interpretada pelos músicos, né? Eu posso não conhecer a música, mas se eu sei ler uma partitura, eu consigo reproduzir fidedignamente, assim como o cantor, né, o compositor fez a música original. Então, aqui eu tenho, né, os símbolos e, ó, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Então, aqui eu tenho as notas e os símbolos, né? E quando eu consigo reconhecer esses símbolos e produzir no teclado ou em qualquer outro instrumento que eu esteja, eu vou conseguir tocar a mesma música. Então, é por isso que eu consigo tocar o brasileirinho na flauta, no cavaquinho, na gaita, em qualquer outra parte. Por quê? Porque as notas musicais que compõem essa canção são as mesmas em qualquer instrumento musical. O que vai dar o timbre diferente, né, é o som emitido por esse instrumento, certo? Então, assim como as letras eu utilizo para escrever esse texto para vocês, as notas musicais são utilizadas para escrever o som característico, né? A melodia de cada música, ok? Então, isso é uma partitura. E é isso que a gente precisa passar para os alunos, né? Se você entende da música, se você sabe ler uma partitura e quiser ir além do que é pedido, fique à vontade, aproveita e faça aí uma videoaula para me ensinar também, eu agradeço, tá? Mas não é isso que se pede que se trabalhe com os alunos, apenas o que é a partitura e não a leitura da mesma, ok? Conheço muitas pessoas que tocam instrumentos musicais, mas não sabem ler uma partitura, isso é muito comum, tá? Então, a música, pessoal, a música, como eu disse para vocês, de região para região, ela muda, né? Então, diversos lugares do Brasil existem ritmos musicais que predominam. Aqui no Sudeste, onde nós estamos, várias músicas predominam, né? E muito embora eu me arrisque de falar do forró, é um ritmo muito conhecido em nossa região, todavia, predomina vários outros ritmos. Existem regiões do Brasil em que há um predomínio de um ritmo só, né? Por exemplo, aqui dentro do Espírito Santo mesmo, quando eu falo em Itaúnas, você lembra do forró pé de serra. Quando eu falo outro lugar aí do Espírito Santo que tem música bem típica, assim, bem característica. Para falar a verdade, eu não estou lembrando, né? Mas existem lugares do nosso país, do nosso estado, que quando fala, você já lembra de um certo ritmo, porque marca aquele território, representa aquele povo, né? Então, voltando aqui, ó, para o slide, tá? A música, pessoal, a música brasileira, né? Ela é a identidade cultural de um povo, como eu já disse, né? Representa sua cultura. Portanto, a música popular brasileira tem a influência da cultura indígena, africana e demais etnias que vieram da Europa, tá? A música popular brasileira também recebeu influência francesa, como nós vamos ver daqui a pouco. Manifestações tradicionais, né, como as quadrilhas, elas têm influência francesa, tá?
Alguns passos da quadrilha é típico da dança francesa, tá? Aquela parte do túnel em que um casal passa por debaixo do outro, aquilo ali é típico das danças francesas, ok? A dança em pares, por exemplo, comum das festas de São João, é uma alegoria das danças da corte francesa. Cada região brasileira tem um ritmo, uma música constituída por seu povo que em nós cria uma provocação, provoca ação, emoção. Isso aí, como eu disse no início da primeira videoaula, né? O choro, pessoal, o que que é o choro? O choro, ele nasceu no Rio de Janeiro, tá? O referencial do choro é o pichinguinha, mas é um ritmo que teve influências europeias, pois o choro misturou polcas, mazurcas, valsas e outras danças de salão europeias. Tá? O choro surge no Brasil no final do século XIX e se misturou com os ritmos locais, como o lundum e a modinha. Lembrando que o lundum, pessoal, é lundu que fala. O lundu é um ritmo africano, tá? Que está quase extinto. Poucos descendentes de negros, né? Principalmente os que vivem nos quilombos, é que dançam lundu, tá? Boa parte da população brasileira não conhece porque é algo da cultura negra que está se perdendo pela falta de praticar, né? Deixa eu mostrar para vocês o som do choro. Eu não vou conseguir postar o vídeo aqui, porque se eu abrir o vídeo que está em anexo, vocês só vão ver a imagem, não vai sair o som. Então, um computador aqui ao lado, eu vou colocar o som do choro, tá? Então, pessoal, essa música que vocês estão ouvindo ao fundo é de Pixinguinha, né? É o choro. Uma música mais melosa, né? Mais romântico, né? Então, ele vai misturar, esses instrumentos musicais aí da mazurca, das polcas, tá? Então, esse é o choro, tá ok? Então, os instrumentos de sopro são muito presentes no choro, tá certo? Seguindo aí, nós temos o frevo, pessoal. O frevo, ele é um ritmo musical e também de dança, tá? Por isso que eu juntei música, teatro e dança no mesmo preze. Porque muitas das vezes eu vou estar falando de música, mas eu vou estar falando de dança. Geralmente são parceiras essas linguagens, né? E o ritmo musical, frevo, ele tem origem no estado de Pernambuco. Sua música baseia-se na fusão de gêneros como a marcha, o machixe, dobrado e polca. E sua dança foi influenciada pela capoeira. Alguns passos do frevo é típico da capoeira, tá? Passou aqui pela minha cabeça de abrir o vídeo para que vocês vejam, né? Que aí eu aproveito e falo da dança e abrir aqui o som para que vocês ouçam o som do frevo, né? Então, olha só, pessoal, aqui nos passos, né, esses passos aí, ele vai contar para vocês a história, tá, do Carnaval de Rua de Pernambuco e a história do frevo. Eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo, tá? Olha lá, ó. Muitas danças, pessoal, muitas danças, elas vão falar sobre o negro, a libertação dos escravos, né, a abolição da escravatura, dentre outros fatos. E esse é um vídeo que traz essa história, né? Então, é por isso que ele tem alguns elementos da capoeira, tá vendo? Vem desses negros aí alforriados, vale a pena ouvir o vídeo e ver o vídeo na íntegra, tá? Deixa eu abrir aqui ao lado. Tá vendo? Então, olha só. Dá para vocês ouvirem daí, eu tenho certeza, né?
Eu vou abrir o mesmo vídeo para que vocês possam me acompanhar na imagem. Então, o frevo, pessoal, ele tem uma importância muito grande para o pessoal de Pernambuco, né? E no carnaval, ele é também muito dançado, né? Ele também é muito apreciado, assim como o samba. Então, olha, frevo. Aqui, ó, esse vídeo que tá passando. Então, se vocês perceberem, olha os passos, né? Os passos dessa dança. No elemento dança, eu vou estar falando novamente. Se fosse para classificar essa dança, a gente classifica como uma dança baixa. Por que uma dança baixa? Porque usa muitas pernas, ó, abaixa muito, tá vendo? E esses elementos da perna aí, ó, alguns elementos do abrir as pernas vêm da capoeira, tá? Alguns passos ritmados da capoeira. É uma dança frenética, né? É um ritmo frenético, contagiante e que representa aí o povo nordestino, tá? Continuando com o nosso preze, com a nossa aula, né? Seguindo aí, nós temos depois, pessoal, alguns ritmos brasileiros. O choro já apresentei para vocês. Vou apresentar o Ludum, a modinha, tá? E vamos ver isso daí na prática. Vamos primeiro para a modinha, tá bom? Então, retomando aí, pessoal, esse vídeo que tá passando aqui, vocês vão estar ouvindo, né, a modinha. Então, a modinha, ela é uma canção sentimental, né, bem romântica. Já ouçam. Um padre, né, divulgou as modinhas no Brasil em 1775. Diferente, né, do lundu. Ouçam os toques, né? E aí, pessoal, o lundu, ele já é um ritmo mais africano, né, que tocavam nas senzalas, tá? E que os negros dançavam o lundu. Vocês vão ver esse vídeo aqui, ó, Poca mais Lundu da Machixe. É uma novela antiga, né, da Globo, que mostrava, né, o que era o lundu, como que surgiu, desculpa, a mistura de polca em lundu surgiu o machixe. Deixa eu mostrar para vocês o lundum. Eu tenho um vídeo, eu tenho que achar no meu drive do grupo Quilombola aqui de Degredo de Linhares, dançando lundu, tá? Eu vou encontrar esse vídeo e vou postar para vocês. Mas enquanto eu não posto, não encontro, deixa eu mostrar aqui para vocês verem o que é o lundu, tá? Deixa eu pegar esse casal. Não, não é isso aqui, não. Esse lundu marajoara é outro ritmo. É difícil achar o lundu verdadeiro mesmo, tá? Não é fácil, não. O lundu, deixa eu ver se eu pego esse aqui.
Então, olha só, pessoal, eu não parei. O lundu, ele vai mostrar, né, uma dança muito de pé. Então, observa que o pé é muito marcado nessa dança lundu, tá? Observem bem, tá vendo? Os pés batendo. Então, é uma dança que a gente chama de baixa, tá? E aí, para vocês conhecerem, se vocês não estão ouvindo, eu convido vocês a abrirem um vídeo em anexo, que não é o mesmo vídeo, mas mostra como que essa dança acontece, tá? Pois bem, o lundu, então, é uma dança, né? É uma música e uma dança de origem negra, africana, né? Dos afrodescendentes, descendentes de escravos. Já o carimbó, ele é uma música folclórica da ilha de Marajó e de outras regiões do Pará, tá? Com fortes influências do batuque de origem negra também, com instrumentos de percussão e de cordas e de sopro, tá? Deixa eu mostrar para vocês um vídeo em anexo. E aí, pessoal, esse documentário da Globo fala sobre o carimbó. E aí o carimbó, pessoal, eles mostram a origem dele, né? O ritmo, o som do carimbó. Uma dança, uma identidade. Então, olha só a dança, né, do carimbó. Curi é pau oco. Olha. Furado. Então, você tem a origem, né, tupi, da língua tupi, né, carimbó. Então, o nome da música, do ritmo é indígena. Mas os instrumentos, olha lá, a percussão, tá vendo aqui, ó, a percussão, os batuques, né, os chocalhos, os tambores, é de origem africana. Olha, o banjo, que também é uma dança africana, tá? E esse jeitinho de dançar em rodopios, com a formação de casais, é bem português. Aí, tá vendo? E aí, eles vêm explicando que o modo de dançar em casal e com esses rodopios, com essas saias, é típica dos portugueses. Então, observa que as nossas danças, elas são ricas, né? As nossas músicas e danças são ricas. Por quê? Porque elas misturam um pouco do negro, um pouco do índio, um pouco dos portugueses, dos outros europeus. Então, é uma mistura, né, dos povos que formam o nosso país. Quando isso não se traduz no som, se traduz na dança. O maracatu é um outro ritmo, né? Deixa eu mostrar para vocês. Numa próxima videoaula, a gente estuda sobre o maracatu, afoxé e outros ritmos, tá certo? Olha, fiquem com Deus, um grande beijo para vocês e tchau, tchau.